A paz do Senhor Jesus, nestes versículos Deus vai falar contigo, amém? Mateus 27, o versículo 3 seguinte que diz assim, ó, então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e os anciões, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa, isto é contigo. Louvado seja Deus. Amados irmãos, este versículo o Senhor trouxe ao meu coração nesta manhã, mas o que o Senhor ministrou no meu coração é exatamente acerca do remorso. Louvado seja Deus. E o Senhor falou comigo, falando que muitas pessoas não conseguem produzir em si mesmo um desejo de vida justamente por causa do remorso que está dentro de si. Veja bem, nós vamos compreender que Judas era escolhido do Senhor. Judas foi alguém que Jesus passou uma noite toda orando para depois sair escolhendo esses 12. Então, tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ser o servo perfeito. Só que ele não se limpou pela palavra. O que Jesus pregou e aplicou para todos eles, louvado seja Deus, a palavra não entrou dentro dele. Ele não deixou fluir, ele não deixou se limpar. Porque ele veio corrompido e permaneceu corrompido. Veja bem, por isso que o Senhor fala na sua palavra, que nós somos limpos pela palavra de Deus. É necessário nós aplicarmos essa palavra na nossa vida. E acontece o que acontece. Estava predestinado? Estava. Mas ele não precisava tirar a vida dele. Veja bem. Por quê? Porque Jesus Cristo veio justamente como perdão para os nossos pecados. Ele veio justamente para remir. E se ele se arrependesse e pedisse perdão para Jesus, ele estaria vivo. Ele poderia receber de Deus o perdão. Mas o que acontece? Quando ele cometeu aquele ato, quando ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, e ele viu que ele foi condenado, o que veio nele não foi arrependimento pelo que ele cometeu, mas sim um grande remorso. E o remorso, ele gera morte, irmãos. E Deus, ele aplicou no meu coração dizendo que tem muitas pessoas morrendo, tem muitas pessoas querendo tirar a vida, tem muitas pessoas querendo e até fazendo isso, porque não se arrependeu em Deus, mas o remorso veio. Louvado seja Deus. Mas Deus está dizendo, não faça isso. Como Deus tem falado disso ao meu coração. Porque quantas pessoas estão tirando a sua vida por remorso, por tristeza, por achar que não é amado por Deus, por achar que não vai ter em Deus arrependimento. Mas nesta manhã eu quero dizer, Jesus Cristo ele está pronto a te receber e sim perdoar os seus pecados. Mas é terrível o que eu fiz, ele perdoa. Se você colocar um posicionamento diante dele, se você se consertar diante dele, porque veja bem, o que em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, fala para nós nesta manhã. E é muito sério. É muito grave e vai fechar com aquilo que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração nesta manhã. Que fala assim, ó, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Veja bem. Então é necessário a gente se arrepender na presença. É necessário a gente deixar que a tristeza, segundo Deus, opere em nós arrependimento. Para quê? Para a salvação. Porque se ele deixasse diante de Deus aquela tristeza, aquele arrependimento dele, Jesus Cristo o abraçaria. E Deus nesta manhã está dizendo, deixa diante de mim. Se arrependa na minha presença, porque quando você se arrepende na minha presença, eu vou operar em você para a salvação, para a remissão dos pecados, para uma libertação. Agora, se você deixar gerar essa tristeza no mundo, vai operar
para a morte. E foi isso que Deus falou para mim. Muitos estão se entristecendo das coisas do mundo e não buscando em Deus. E quando estamos diante de Deus, vai operar salvação, mas quando estamos diante do mundo, vai operar para a morte. Deus não quer isso para a sua vida, amém? Que Deus abençoe. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar essa palavra.